Eu tenho recorrido muito à técnica de reagir a filmes, a vídeos, para poder falar dos mais variados problemas ambientais aqui da Amazônia. Geralmente são vídeos que eu reprovo, vídeos com ideias falsas ou cínicas que eu gosto de denunciar. Mas hoje eu queria fazer algo diferente, reagir a um vídeo de uma pessoa por quem eu tenho a mais profunda admiração. Trata-se de um pesquisador, possivelmente o pesquisador mais importante da questão amazônica, o professor Philip Fernside. Sou grande fã dele. E ele deu uma entrevista nesses últimos dias para a TV Mocoronga. É muito bacana, muito interessante, que eu acho que deve ser vista ao máximo. Eu vou compartilhar o link original da entrevista aí embaixo. Mas eu gostaria de reagir a alguns momentos, algumas passagens faladas pelo professor Fernside, para enfatizar alguns aspectos no que eu puder contribuir. O Fernside, ele é um gigante da ciência. Ele é o nosso ganhador de Nobel da Paz. Ele não é brasileiro de nascença, mas ele tem tanto amor pela Amazônia. Ele está há tanto tempo no nosso país contribuindo com a questão da preservação amazônica, lá a partir de Manaus, denunciando todos os maiores riscos, já há muitas décadas, que eu posso dizer que ele é nosso, né? Ele é um brasileiro. Ele é mais brasileiro do que muito brasileiro. Então ele é o nosso Prêmio Nobel da Paz em 2007. Eu conheci o Fernside aqui em Altamira. Os alunos estavam organizando uma semana de estudos biológicos e Fernside veio aqui dar uma palestra. Ele tem essa coisa que se por um lado ele é dos grandes cientistas desse planeta, dos maiores, por outro lado ele é de uma humildade extrema e ele não perde uma chance de falar sobre a Amazônia, de falar sobre a importância da preservação da floresta amazônica. O pessoal conhece ele melhor, diz que até se a professora do pré-primário chamar ele para fazer uma palestra, ele vai lá e conversa com as criancinhas sobre a importância da Amazônia. Tamanha a devoção dele com relação ao tema. Vamos dar uma olhada no vídeo. Sim, para quem está lá estudando a fundo a questão da floresta, a questão do clima, e ao mesmo tempo a gente vê no dia a dia a sociedade em geral sem dar a devida atenção ali à necessidade ali da gente mudar rápido, ou mais rápido do que a gente imagina, o nosso modo de vida, até para o que já está ruim não se tornar pior. É muita agonia isso aí? É agonia, mas não pode deixar isso dominar, não? Porque se as pessoas se entregam, fica fatalista, que tudo vai ser queimado, destruído, etc., eles vão simplesmente se procurar outro problema e esquecer isso. Mas realmente se depende de decisões humanas, né? Se vão cortar uma árvore, não, vai queimar, tudo isso é decidido. Agora estamos chegando também ao ponto de não retorno. E nessa situação sai do controle humano. Quer dizer, a floresta fica queimando, não é uma coisa que é tão fácil de parar, não é como um desmatamento que você decide fazer e pode decidir não fazer também. Então, o que o Fernside fala aí, né? Em primeiro lugar, ele está muito preocupado que a gente não seja tão alarmista a ponto das pessoas acharem que nada pode ser feito e que, portanto, eu não vou mudar nada porque está tudo perdido. Isso não é a posição produtiva. Por outro lado, ele enfatiza que a gente está chegando no ponto de não retorno. Ele explica muito bem o que é o ponto de não retorno, né? Então, o ponto de não retorno, ele explica que o desmatamento, a degradação florestal ainda é resultado de decisões humanas. Tá? Se o Brasil quiser parar a devastação da Amazônia agora, tem uma questão aí de fazer com que aqueles que não estão convencidos dessa necessidade parem, né?
mas é uma decisão nossa. Se a sociedade resolver parar, agora a gente consegue parar. O ponto de não retorno é a situação em que, mesmo que a gente decida parar de destruir a Amazônia, já vai ser tarde demais, porque ela já vai começar a se destruir sozinha, né? Então o Burnside, eu não sei se ele acha que a gente ainda não está no ponto de não retorno mesmo. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, porque vocês sabem que tem árvores grandes aí no meio da floresta, área preservada. Árvore grande morrendo sozinha, sem ninguém fazer nada. Muita árvore gigantesca deve ter morrido agora nessa seca, apenas por causa da seca forte. E Burnside tem essa preocupação, né, de não deixar as pessoas sem esperança. Então ele argumenta que o ponto de não retorno de fato ainda não chegou. E tem dados científicos, né? Ele vai citar alguns estudos que justificam essa argumentação. Então é isso. Não deixar passar a ideia de que está tudo inevitavelmente perdido e enfatizar que ainda temos o poder da decisão, mas logo não teremos por um ou outro fator, ou os dois, como o Burnside vai explicar a seguir. Então, estamos chegando perto a isso, tanto em termos do clima global, porque o aquecimento global chega a um certo ponto, a floresta vai pegar fogo, as árvores vão morrendo, etc. E também em termos do desmatamento, você só pode desmatar um certo fração da floresta, senão o resto vai embora. Então, estamos chegando nesses pontos e temos que parar já, porque senão sai do nosso controle. Viu como funciona isso? Você tem dois fatores que nos levam ao ponto de não retorno. Um certo percentual de devastação da floresta amazônica ou uma certa elevação da temperatura média do planeta. Qualquer um dos dois isolado pode nos levar ao ponto de não retorno. Combinados, é claro que esse ponto de não retorno se torna mais próximo, né? Cada um desses fatores, apenas uma certa taxa de desmatamento ou apenas uma elevação da temperatura da Terra já seriam suficientes para nos levar a essa situação do ponto de não retorno. Vamos ouvir isso em mais detalhes. Como é que seria esse estamos chegando ali para a gente traduzir para o leigo? Não, por exemplo, o cálculo do Thomas Lovejoy e Carlos Nobre é de que seria entre 20% e 25% da floresta amazônica que poderia desmatar, sem o resto ir embora, né? E já em termos da bacia toda, tem uns 17%. Em termos da parte brasileira, por volta de 20%. Então já estamos quase lá. Então, pegaram, né? Cerca de 25% da Amazônia destruído e acabou. Estamos no ponto de não retorno. A situação atual é 17% da Amazônia já está desmatada, a Amazônia total. Ou seja, se a gente aumentar o desmatamento atual em 50%, já era. Fechou, ponto de não retorno. Outra coisa interessante de se notar é que a gente tem 20% da Amazônia brasileira desmatada e 17% do total. O que significa? Que a Amazônia brasileira é mais desmatada do que a Amazônia de modo geral. Ou seja, o Brasil desmata mais a Amazônia do que o conjunto dos países amazônicos. E em termos de temperatura, se a temperatura passa de 1,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial há 200 anos atrás, aí o risco do clima global sai de controle, fica cada vez mais quente, aí tem mais incêndios, tem mais gases, vai embora, assim, sem ser controlado pela população humana. 1,5 graus é considerado limite. E estamos muito perto a isso. Então, vocês perceberam? Ele fala que se o clima global fica cerca de 1,5 grau mais quente do que em tempos pré-revolução industrial, a gente já pode ultrapassar esse ponto de não retorno. E o mais dramático é que o ano de 2023 foi 1,5 grau a mais. Alguém pode falar, não, isso aí foi um ano atípico, isso não é o padrão.
Pode ser que 2024 seja muito ruim, mas que 2025 melhore um pouco e que a gente ainda não tenha ultrapassado a barreira do 1,5 grau em relação a tempos pré-industriais. Mas ninguém pode garantir que nos próximos anos a gente vai baixar necessariamente abaixo desse limite, né? Desse threshold, né? Desse limite em que tudo muda. Então a gente é ameaçado pelo desmatamento e é ameaçado também pelo aquecimento global. Mas Fernside, ele não quer ser pessimista, né? Como a gente viu no começo do vídeo, ele quer manter a nossa moral alta, né? E eu tô com ele, né? Então mesmo que a temperatura tenha subido, a gente ainda pode conter esses incêndios, conter esse desmatamento e levar a floresta amazônica até o final do século ou até num futuro mais distante, se a gente conseguir uma mudança substancial na humanidade. Segundo o cálculo da Convenção do Clima, no relatório que saiu agora, tem que diminuir as emissões do mundo inteiro em 43% até 2030. Esses são 6 anos e 50 e poucos dias daqui, né? E até 2050 tem que diminuir 84%. Quer dizer, tem que continuar até zerar. Então, realmente estamos muito perto a esses limites. É isso, né? O Fernside, ele tem uma mente objetiva, ele não tem uma mente desesperada. Então ele fala, até 2030 temos 6 anos para diminuir em 40% as emissões. Quer dizer, você que ia fazer o seu turismo na Europa, no Egito, no Japão, começa a fazer turismo ali no entorno de São Paulo, no entorno do Rio de Janeiro. Você que tem um carro, vamos trocar por uma bicicleta. Você que troca de computador a cada 2 ou 3 anos, vamos trocar a cada 6, 7 anos. Ele aponta um caminho possível. E até 2050 a gente tem que baixar isso em 80%. Tá? É possível, é matematicamente possível. Essa é a mensagem do Fernside. Já aumentou 1,2 graus, não? E 1,5 o limite. Quer dizer, estamos chegando lá. Não é uma coisa que dá para esperar alguns anos para parar. É isso, uma entrevista interessantíssima. Quem quiser ver a entrevista completa, recomendo que entre no canal. Projeto Saúde e Alegria, vídeos realizados pelo Projeto Saúde e Alegria e comunidades parceiras dos rios Tapajó, Arapiuns e Amazonas. Inscrevam-se e vejam essa entrevista completa. No vídeo, o pesquisador Philip Fernside fala sobre situação climática sensível em Santarém. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.